Capítulo 1121, Armadura Multi-Escama 1. Como Marta acabou de dizer, o professor Vastor é um homem de muitos talentos. Talvez ele tenha forjado algo capaz de trazê-lo em segurança no caso de perder a consciência, Solos ponderou. Afinal, Zinnia não é curandeira e nós dois sabemos que as lesões podem parecer muito piores do que realmente são. Um mago não sobrevive tanto quanto Vastor se não tiver alguns truques. Quero dizer, estamos longe de ter o conhecimento que os mestres da Forja reais compartilham, e ainda assim nosso equipamento nos permitiu aguentar contra a noite. Vastor poderia facilmente ter uma armadura tão poderosa quanto a guerra quando o protetor voltou para casa. Célia, as crianças e os animais estavam dormindo profundamente no quarto de Lit. Pela grande mãe, Flagelo, eu nunca pensei que chegaria o dia em que invejaria sua paranoia. Rimã passou quase uma hora apenas olhando para seus filhos adormecidos e verificando seus corpos com revigoramento antes de sair do quarto. Se não fosse pelos livros mágicos e pelo equipamento que você forneceu aos outros reis ao longo dos anos, Nalrond teria morrido e com ele minha família. Paranoia ou não, isso não responde a uma pergunta importante. Por que você não nos chamou para ajudar, Lit? Kila perguntou. Assim que a magia dimensional foi restaurada, os guardas reais escoltaram Camila e as irmãs Ernas até a casa verem. Porque eu não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar e não queria colocar em perigo ainda mais pessoas, ele respondeu. Sejamos honestos, Kila, mesmo depois de treinar com Faluel, sua experiência de combate é limitada. Eu sabia que sem magia dimensional ou um equipamento muito poderoso, derrotar o morto-vivo é difícil. É a mesma razão pela qual eu não entrei em contato com Fria. Nenhuma magia dimensional significa nenhuma saída rápida de uma luta e nenhum truque. A força física se torna crucial e, como humanos normais, seus corpos sucumbiriam após alguns golpes. Você nem seria capaz de lançar um único feitiço. As duas mulheres tiveram que admitir que cantar no meio do campo de batalha era suicida. Para usar seu verdadeiro poder, os magos precisavam de tempo e espaço para preparar seus feitiços. Então eu? Perguntou Glória. De que adianta ser uma desperta se você não confia em mim o suficiente para ficar ao seu lado em momentos de crise? Eu não liguei para você simplesmente porque não queria quebrar nosso disfarce. Você agora é muito poderosa, quase tanto quanto eu, mas você realmente acha que sua família teria aberto o portão dos Ernas sabendo sobre o ataque? Mesmo que eles abrissem, como você explicaria suas habilidades depois? Eu posso me transformar em um virmulingo, mas você só tem seu rosto. Eu sabia sobre as unidades do corpo da rainha protegendo minha família e agi de acordo, Lit disse. Você tem razão, Glória suspirou. No momento em que Camila pediu ajuda, papai chamou todas nós de volta para casa e trancou a mansão. Fria e eu já estávamos lá, então, mesmo que você nos ligasse, chegar a Lutia nos levaria muito tempo. Ainda não consigo acreditar que o arquimago Deiros fez tudo isso só por causa do que aconteceu nas minas de Belin, disse Camila. Ele colocou uma aldeia inteira em perigo e atacou civis inocentes. Espero que a Arconte Ernas encontre a prova de que ela precisa para botar aquele cara na cadeia para sempre. Pela primeira vez o pai de Uriel é inocente, Lit disse, chamando a atenção para si mesmo. Ele então explicou os detalhes sobre seu encontro com Noite, como todo o ataque tinha sido uma tentativa de transformá-lo em um louco como Balcor e induzi-lo a se tornar seu hospedeiro. Depois de conhecer Alvorada, eu verifiquei os arquivos reais sobre os cavaleiros. Enquanto Alvorada está completamente focada em seguir a missão que Baba Yaga deu a ela e Crepúsculo gosta de puxar as cordas nos bastidores da corte dos mortos-vivos, Noite é completamente maluca. Ela não se importa em ser vista ou com o número de baixas. A Noite Negra considera tudo como uma espécie de jogo doentio do qual ela faz as regras e depois te força a jogar. No caso dela, a imortalidade não lhe deu sabedoria, mas a tornou indiferente às consequências de suas ações. Noite não tem pressa para completar sua tarefa e tudo o que ela faz é apenas a maneira que ela tem de aliviar o tédio que sua longa vida lhe causa, Lit disse. Então, ele contou aos outros sobre a chegada de Shenagrosh e o acordo que as abominações tinham feito com Baba Yaga.
Você está me dizendo que se não fosse pela visita de Vastor, minha irmã e seus filhos estariam mortos. Só porque eles são seus vizinhos. Apenas dizer essas palavras fez Camila estremecer de medo. Sim. Noite planejou tudo cuidadosamente e esperou a oportunidade perfeita para atacar. A única coisa que ela não conseguiu prever foram as visitas frequentes de Vastor, e isso só porque ele considera todos os humanos abaixo dela. Eu acho, você se importa de nos deixar sozinhos por um tempo? Camila o interrompeu. A casa dos Veren estava cheia de convidados, deixando o quarto de Tista como o único lugar disponível para a reunião. Tista, Protefor, Faluel e Azernas podiam sentir a tensão na sala. Eles saíram sem dizer uma palavra, apenas certificando-se de silenciar as paredes para dar privacidade ao casal. Por favor, me diga que você não estava prestes a questionar nosso relacionamento, Camila disse no momento em que a porta se fechou e Lee conjurou um feitiço de silêncio próprio. Eu não estava, mas eu esperava que você fizesse isso. Eu sabia que algo assim teria acontecido, mais cedo ou mais tarde. No seu lugar, eu ficaria furioso comigo e não posso culpá-la se você estiver. Neste ponto, eu sou uma responsabilidade para você e para todos aqueles que você ama. Lee podia ler a raiva nos olhos de Camila, mas ele não se esquivou de seu olhar. Lita estava bem ciente de ter falhado em sua confiança além da razão. Deuses, eu não posso acreditar que você é tão idiota. Ela atacou, mas não como ele havia previsto. Você e Vastor são farinha do mesmo saco. Sempre reclamando por falhar com alguém ou por não ser forte o suficiente para dobrar lugar aos seus caprichos. Coisas ruins acontecem e esperar estar sempre 10 passos à frente da vida é idiotice. Não estou dizendo que não estou assustada com a ameaça ou com a ideia de outro ataque, mas certamente não vou culpá-lo se isso acontecer. Você e Vastor deram visão à minha irmã, depois ajudaram Zinnia a recuperar os filhos dela e até deram uma casa para ela. Vastor cuidava das finanças dela enquanto seus parentes mostravam a ela o que é uma família de verdade. Vocês dois deram a ela uma vida e a oportunidade de aproveitá-la ao máximo, mas você continua pensando que nada é suficiente porque você coloca seu nível tão no alto que nunca é feliz. Você tem alguma ideia de quantos atentados contra a vida dela meu trabalho causou? Quantas vezes ela teria arriscado sua vida se não morasse ao seu lado, fazendo com que todos os mercenários em sã consciência recusassem o trabalho? Capítulo 1122, Armadura Multi-Escama 2. Porque eu faço e acredite em mim, ser assistente de Girne me rendeu muitos inimigos. Meu papel como condestável real dá tanto a mim quanto a Zinnia o direito de ter uma escolta, mas não de ser protegido pelo corpo da rainha, muito menos um exército de feras mágicas, disse Camila. Ainda assim eu falo, diga isso de novo e eu juro pelos deuses que vou dar um tapa em você. Ela colocou a mão na boca dele, calando-o. Nessa mesma noite, eu me abri para você sobre meus e disse o quão difícil é para mim confiar nas pessoas. Você acha que eu não dou importância a isso? Porque sim, eu dou, mas eu nunca aceitei namorar você porque eu esperava que você fosse um deus. Eu aceitei namorar você porque você parecia gostar de mim apesar das minhas falhas e porque você se importava comigo. Alguma coisa mudou depois do ataque de noite. Ela abriu a mão o suficiente para deixá-lo responder. Não, mas, então me responda isso. Você provocou noite de alguma forma? Você trouxe o exército de mortos-vivos aqui. Você pediu as bestas para dar à família de Zinnia uma prioridade menor em comparação com a sua? Camila perguntou, recebendo uma sequência de não em resposta. Então como eu poderia culpá-lo? Você é uma vítima tanto quanto Zinnia. Eu culpo aquela puta daquele legado vivo por brincar com a vida de tantas pessoas inocentes. Eu culpo aquela velha maldita Baba Yaga por não tornar a sua preciosa filha em um pânico aos primeiros sinais de loucura. Eu culpo o reino por não investir mais recursos para proteger as famílias de seus funcionários públicos com algumas matrizes decentes. Resumindo, culpo muitas pessoas, mas não você. Agora que deixamos algumas coisas claras, o que você tem que me dizer? Ela disse. Desculpe por duvidar de você. Lito disse com um sorriso estranho. Errado.
Diga-me que você está bem e que da próxima vez que você encontrar Noite, você vai chutar a bunda dela até que ela morra. Camila o abraçou, certificando-se pela enésima vez que Lit não estava ferido. Eu estou bem. Na próxima vez que eu encontrar Noite, eu vou chutar a bunda dela até que ela morra, ele disse. Bom menino, ela bagunçou seu cabelo, brincando antes de empurrar Lit para baixo na cama e lhe dar um beijo longo e profundo para esquecer por um momento sobre aquela noite assustadora. Espere, ele a empurrou, tentando se levantar. Cedo demais? Ela perguntou sem sequer esconder sua decepção. Não, mas este é o quarto de Tista. Ela vai me matar se algo acontecer aqui. Torre de Solos, alguns dias depois. O reino cuidou graciosamente da reconstrução das casas de Célia e Zinha. Entre trabalhadores da construção e magos, levou apenas alguns dias para devolver tudo como estava antes do ataque. Por insistência de Camila e Girne, a casa de Zinha recebeu alguns eletrodomésticos mágicos e conjuntos defensivos básicos, enquanto Faluel se encarregou de reforçar o sistema defensivo da casa de Célia. A Hidra se sentiu culpada por decepcionar tantos de seus discípulos e até mesmo seus afilhados. Faluel conectou a casa de Lit, Célia e até mesmo a casa de Zinha com um túnel subterrâneo para que, se alguma coisa cortasse a magia dimensional, todos pudessem encontrar abrigo no prédio mais protegido. Você realmente vai fazer isso? Perguntou Glória. Sim. Estou ciente de que este é o único bloco de adamantino que eu tenho e que não faz muito tempo desde que as lições de Faluel sobre maestria da forja terminaram. Mas minha nova armadura multiforme está muito atrasada, Lit respondeu. Até alguns meses atrás, eu não tinha ideia de como explorar o verdadeiro potencial da cunhagem rúnica. Nem tinha os projetos para criar uma armadura decente, mas agora posso finalmente usar direito a forja de Zolgrish. O lado bom do ataque de noite é que, uma vez que Faluel me dê minha missão, não será apenas ela protegendo minha casa, mas todo o Conselho das Bestas. Por outro lado, no entanto, isso significa que o fracasso é ainda menos uma opção do que já era. Se eu não provar minha sabedoria, Faluel vai parar de nos ensinar magia e eu voltarei a ser um desperto desonesto. Claro, Fela e Ragu podem me oferecer um aprendizado, mas eu não confio em nenhuma delas perto de Solos. Se elas descobrirem sobre o legado de Minadion, os mortos-vivos serão menor dos meus problemas. Lir colocou a mão na forja de adamantino, fazendo-a mudar de forma para forma de uma armadura parecida com a que ele estava olhando em um catálogo da maestria da forja real. Durante os últimos meses, eles solos passaram a maior parte de seu tempo livre experimentando as runas que os pseudonúcleos da armadura multiforme eram compostas. Apenas 2 dos 4 pseudonúcleos eram feitos de mana pura, enquanto o resto exigia ingredientes. Graças à sua capacidade de moldar núcleos, no entanto, eles conseguiram imitar os efeitos dos núcleos gerados por ingredientes com sua mana e testar como a alteração da sequência das runas afetaria o resultado final. Colocar suas teorias em prática sempre exigia que eles gastassem parte dos recursos que haviam estocado, porque a mana simples não possuía as propriedades do negócio real, como a capacidade da pluma do pássaro trovão de amplificar os efeitos baseados em energia. Escusado dizer que, quando terminaram seus experimentos, suas reservas de oricalco estavam perigosamente baixas e muitas pessoas receberam uma nova armadura multiforme. Obrigada por nos deixar assistir, Lit disse Kila. Como uma colega mestre da forja, você não tem ideia do que significa para mim ver o que um mago com uma torre pode alcançar. Além disso, eu nunca testemunhei uma forja desperta e estou curioso para ver o quão diferente é da minha. De nada, Kila. Não é como se você pudesse aprender alguma coisa com esta demonstração. Solos e eu já determinamos quais runas usaremos para os encantamentos, que serão gravados na armadura, e como dividir diferentes habilidades entre os núcleos. Sem essa informação, tudo que você tem é um show de luzes. Lig disse com uma risada. A menos que você seja sua adorável e linda irmã mais velha. Não só tenho acesso às notas deles, eu também tenho um de seus melhores protótipos de armadura multilitista. Sorriu de orelha a orelha enquanto suas roupas se transformavam em uma armadura prateada e incrustada com vários cristais mágicos.
Assemelhava-se tanto à forma híbrida de Lit que deu a todos a impressão de que Tista também podia mudar de forma. Armadura multi-escama. Ela não permite que as pessoas se transformem em mim. Isso seria assustador pra caramba. Agora afastem-se, por favor. Lit sinalizou para eles se afastarem quando o laboratório de maestria da forja foi envolvido por uma luz azul que isolou ele e a armadura do resto da sala. Graças à forja de Zolgrish, Lit não precisou da ajuda de Ezequiel para moldar a armadura, apenas de sua própria força de vontade e imaginação. Depois de verificar cada detalhe, desde o elmo que se assemelhava à sua forma híbrida até se as juntas estavam devidamente reforçadas, começou a fase de preparação. A forja de adamantino era um bloco de metal sólido tão grande que Lit poderia ter feito pelo menos 3 armaduras e algumas armas. Infelizmente, para fazer isso, ele teria que usar o adamantino em seu estado natural. Continua no próximo vídeo.